Bem-vindos ao Diálogo na Dança, Aqui a gente dança e dialoga com os absurdos. para você não cair em ciladas. E se você muda, O cenário muda, num processo longo. mas dá para mudar. Se a gente chegou aqui agora, desse jeito que estão as coisas, foi porque muitos e muitos movimentos foram repetidamente feitos e construídos para a gente chegar nesse cenário. E a gente está falando do cenário da dança, não do nosso que ainda está em construção. E por conta desse cenário, resolvemos abrir este canal para a gente conversar, debater, discutir, discordar, principalmente, Que faz parte de um diálogo, né? principalmente, e tentar unir a classe da dança de alguma forma que seja possível, né? Tentar unir ou talvez tentar melhorar alguma coisa moralmente, eticamente, ou fazer esse movimento aí que encabece algo que nos favoreça de alguma forma, nos unindo, né? Que seja para refletir mesmo sobre as nossas próprias ações, talvez, o quão a gente está acostumado com algumas coisas. O quão a gente não fala sobre essas coisas que a gente está acostumado, está muito errado também. Então é para isso que estamos aqui. E para ouvir também. Quem quiser falar, a gente também vai escutar bastante. Sim, quem quiser contribuir, deixa aqui nos comentários já algum assunto que você quer que a gente traga para debater. Quem quiser mandar a sua história também para a gente contar aqui no canal sua história, alguma uma situação que você passou que você acha importante de a gente levantar o assunto, chacoalhar a poeira toda e rever todos esses comportamentos que construíram ao longo do tempo esse cenário um pouco deprimente assim da dança no nosso país. Vem com o intuito de informar também, sabe? Não só de polemizar, porque a gente sabe que alguns assuntos são polêmicos, não tem como, né? Não tem como, mas eu acho que de informar, talvez, de criar essa rede de conhecimento, de disseminar mesmo o que a gente sabe, e enfim, tudo que a gente aprendeu nesses pouquinhos 20 anos de carreira. Esse pouquinho 20 anos de carreira e também nas nossas carreiras fora da dança, né? Que deram outros. Contornos. Que deram outras perspectivas e aprendizagens, como as questões financeiras, burocráticas, leis, tudo isso que a dança ou o meio da dança pouco encosta, pouco fala. Dinheiro é um super tabu no meio da dança. E a gente queria estar falando disso tudo, né? Falar dos tabus e dos não tabus e das coisas boas que acontecem também, porque não é só caos, mas a gente tem que olhar para o caos. E tem que falar dele para ele virar algo bom, né? De alguma forma, e começar a melhorar a vida de todo mundo que escolhe ser artista como profissão, artista ou almeja aí, né? Ser valorizado no mercado. Falar do caos para fazer uma contenção de danos, né? Exato, uma redução Uma redução dos danos. Então vamos lá. Vamos de retrospectiva 2024, porque apesar de estarmos na era digital, muitas informações não chegam até a gente, principalmente as internacionais, né? Às vezes até por conta da língua. Então a gente tem até uma noticiazinha para soltar aqui que foi do ano passado, mas fresquinha, né? Basicamente. Mas vamos de retrospectiva. Então. E acho que é uma notícia que precisa ser bem atual sempre. É um assunto contemporâneo, apesar da notícia ser do ano passado, é um assunto que demanda energia, a gente precisa discutir, falar sobre isso sim. Bora lá, Sofia! Bora lá, o que aconteceu ano passado? Eu vou fazer tópicos e aí o último a gente debate, Sim. ok? Ótimo. Fechamento do Núcleo Luz. Isso foi uma coisa que, assim, triste, né? Na cidade de São Paulo. A gente conhece, reconhece e vê claramente o desmonte da cultura e de alguns governos municipais, principalmente, né, derivados de algumas estaduais também e derivado de algumas presidências que também nunca não apoiavam a arte, não apoiaram a arte em nenhuma instância. Mas Núcleo Luz foi fechado em São Paulo e isso foi assim um corte, um rombo no coração de jovens artistas que estavam em formação no Núcleo Luz. Toda a classe artística que se formou lá também sofreu muito, porque era um projeto super gigante e que acolhia a galera periférica, que a gente sabe que existe uma centralização péssima, né?
elitizada aí do acesso à dança, e o Núcleo Luz foi um luto tremendo, está sendo ainda. Mais notícias, bora lá. Mais notícias. MIDI, Mostra Internacional de Dança, que aconteceu em São Paulo também, que aí também foi uma coisa boa. Trouxeram alguns artistas independentes, companhias, teve apresentações de dança. E teve um pitch, não foi no MIDI Teve que um teve um pitch. pitch? O MIDI proporcionou um pitch para alguns grupos pré-selecionados que puderam apresentar os seus trabalhos diretamente para patrocinadores e financiadores de projeto. E aí esses patrocinadores, essas portas, escolheram um projeto que eles acharam ali que seria legal dar um apoio. Isso nos abriu... Participamos desse pitch com a plataforma 23, né? Sim. E nos deu muita abertura para questionar outras coisas também, porque estávamos ali na presença de artistas que a gente tem como referência. E foi bem complicado isso, né? Vou só abrir um parênteses, assim, a gente não sabia o que era o pitch. Até, assim, alguém vir pra gente explicar o que era, a gente ler sobre o pitch. Fizemos a inscrição, não fomos selecionadas para as 4 pessoas ou companhias, né, que falariam diretamente com os profissionais, com os patrocinadores, mas foi aberto para que a gente pudesse assistir esse pitch. Então, assim, os nossos olhinhos brilhando, vendo as pessoas que a gente admira falando dos seus projetos. Então, assim, foi muito bom, porque foi uma coisa que a gente aprendeu ano passado, basicamente. Eu não sabia o que era um pitch. Então, enfim, né, cada ano que passa a gente aprende um pouquinho. Agora, Jornada Paulista de Dança. Jornada Paulista foi um evento de uma semana. Foi a primeira edição, foi organizado pela São Paulo Escola de Dança, com direção da Inês Bogea. Foi um evento incrível, que podemos estar presentes, atuantes e doantes dos nossos processos, né? Foi uma imersão, eu diria, de uma semana, onde os grupos selecionados, né, apresentariam suas obras no final da jornada, mas antes, durante a semana, tivemos aulas sobre os processos criativos dos outros grupos, sobre a obra que seria apresentada no final da jornada. Então, alguns grupos levaram os processos, alguns grupos levaram as atividades que compõem a sua rotina. Como companhia, no caso, né? Alguns grupos se chamam de companhia e funcionam nesse formato, e outros grupos levaram os seus processos. A gente levou um processo nosso de uma obra que a gente tem circulando. Mas foi um evento muito chuchuzinho, muito delícia, só gente assim... Muito massa. Muito massa. Só gente muito filezinho de conversar, de trocar, muito horizontal, desde direção até qualquer coreógrafo ou diretor ali, era tudo muito horizontal, um clima muito bom. Eu fiquei apaixonada. Eu voto para outras temporadas de Jornada Paulista de Dança. Por favor, nos convide. Estamos aí, super querendo. Inclusive, além dessas aulas, processo criativo e a mostra final, a gente também tinha mesas de debate com os diretores e coreógrafos das companhias. Então era muito legal, porque às vezes vinham perguntas polêmicas que a gente faz também, sobre dinheiro, sobre como a companhia se sustenta, e era legal poder conversar com os outros diretores, né? Porque a gente, no caso, a gente acumula função dentro da plataforma. Também é um assunto que a gente vai falar. Então, nesse diálogo era muito, muito aberto, muito tranquilo falar das coisas, sabe? Sim. Ver as diferentes realidades acontecendo. E foi um espaço que não tinha censura. Os assuntos abordados, por mais polêmicos que fossem, eu senti, pelo menos da própria direção, ou da própria Jussara Miller, que foi quem coordenou toda essa mesa de discussão, um apoio, sabe? Uma porta aberta para vamos falar disso sim, sabe? Isso é muito precioso. Não é à toa que a gente abriu esse canal, Por né? mais rodas de conversa sobre a dança, inclusive estamos aqui por isso. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso aqui vai ser recorrente, tá? Teremos vídeos com frequência por aqui, então acompanha a gente, porque a gente precisa dialogar para a coisa dar uma melhorada, entendeu? Funcionar. Ninguém faz nada sozinho. É isso. Nada sozinho. Próxima notícia. PROACs. Inclusive, sobre os PROACs, a gente vai ter um vídeo só para falar deles. Em relação
as coisas que acontecem no PROAC, né? Como funciona as inscrições, o que, vamos dizer assim, qual que é a estrutura de um texto, como tirar essa ideia do papel, que faz isso, né? Como que a gente consegue como roteirizar uma ideia e transcrever um projeto, né? falar Porque sobre planilha. geralmente as pessoas têm a ideia, mas não têm noção de como começa a escrita disso. Isso é um assunto muito legal e para a gente que já tem a mente criativa é muito fácil de entender. É muito legal. Eu gosto bastante. A gente vai ter uma série de assuntos aqui no canal que é só sobre PROAC também, né? PROACs, editais e tudo que a gente conseguir puder contribuir, porque a gente aprendeu tudo com a mão na massa mesmo, né? Não somos especialistas. Não, mas a gente longe disso, mas a gente fuçada. Fuça, isso é importante. Mas se você quiser saber as notícias sobre o PROAC de 2024 mais a fundo, pesquisa para saber quais foram os aprovados. Tiveram bastante segmentos, né? Então, produção produção em temporada de obra inédita. Isso tudo que tem para dança tem normalmente também para o teatro e para música. Sim, normalmente. Mas, PROAC editais 2024. Aí você vai abrir lá os chamamentos, vai ver o que você quer ver, lista de aprovados. Isso são documentos públicos, então eles precisam estar disponíveis publicamente, né? Sim. No caso, publicamente hoje em dia é a internet. E uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma pauta nossa para a vida, que é sobre a lisura, né? Lisura de editais. Se os editais não fossem públicos, se as listas não fossem públicas, a gente não poderia questionar muitas coisas. Sim. Isso é muito importante, né? Ser transparente no nosso meio, para que as pessoas nos questionem e para que a gente possa ver o que a gente está vacilando, o que está falhando, para a gente poder refazer as coisas de uma maneira melhor. Então, se as coisas são públicas e a gente está lá vendo que tem alguma coisa que está incoerente, a gente pode apontar, porque apontar é um direito nosso, porque é verba pública, né? E a gente pode tentar fazer algum barulho aí para as coisas irem para uma lógica mais ética, né? Um sentido mais coerente da coisa. Sim. Próxima. Mudança da OS da Oswald de Andrade, de São Paulo. Uma OS é uma organização social que administra o espaço, enfim. Ele funciona mais ou menos assim. Abre-se um edital e aí as AS vão lá se inscrever, igual a gente se inscreve para pleitear uma vaga no PROAC, aí elas vão lá se inscrever para ver quem pega a administração daquele núcleo ali do município, no caso, as oficinas culturais. E quem pegou dessa vez foi o IDG. O IDG. Antigamente era a Poieses, então teve essa pequena mudança também. E eles estão com vários projetos novos agora, né? Tem todo a CUT SP Pro movimentando Escola de Profissionais da Cultura. Sim. Entrem no site, deem uma pesquisada, fiquem de olho na movimentação, vê o que eles estão fazendo. Acho interessante porque a gente, principalmente do interior, usufrui muito do que a capital produz. Sim. E se a capital não produz, isso falha até pra gente, né? A gente também fica sem recurso para poder estar lá estudando, enfim. Isso são as coisas do governo do estado, né, que chegam pra gente. E afetar nem sempre é um negativo, tá? Sim. Afetar é causar um movimento, é intervir, é interferir ali, é mudar a rota às vezes. Acho importante lembrar também que a gente que é profissional da dança ou profissional da cultura e que está mais atuante naquela ponta de intérprete, ser interessado em entender o que está rolando na questão política da coisa. E a questão política não é, eu não discuto política. A questão política é entender o cenário que você está inserido, porque isso te afeta. E é importante você entender quais são os deslizes e os movimentos para você mesmo manejar a sua própria vida a partir disso, sabe? Para você não cair em ciladas. Exato. E também saber administrar seu tempo, para onde tal ocorre. A gente sabe que essa coisa da arte ela é muito centralizada, mas em uma época ela foi um pouco menos, né? Tinham mais polos aí fora da capital que a gente podia usufruir. Hoje em dia a gente tem que olhar muito bem como é que tá o movimento lá para a gente se deslocar daqui. Tá tudo muito caro, a gente tem que, enfim, botar
tudo na ponta do lápis, e a política e o movimento político interfere diretamente nas oportunidades que a gente vai ter no mercado. Então, vocês têm que estar interessados um pouco nisso, sabe? Não ser aquele bailarino, aquele intérprete que só quer pensar na estética da dança, mas não usa o cérebro para nada além de ser intérprete. Não que ser intérprete seja algo muito pouco, mas a gente precisa carregar as coisas meio que juntas, assim. Dança é política, né? Arte é política. Ser artista é ser político. E é um tabu. E a gente vai discutir isso aqui no canal, só que em outro vídeo. Vamos lá, continua. Próxima notícia. Luciana Sadioro, como a primeira bailarina do corpo de baile do Ópera de Paris. Ópera de Paris. Sim, uma brasileira. Enfim, toda vez que um brasileiro consegue alcançar um lugar assim, a gente louva. Sim. A gente bate palma sim, porque a gente sabe que não é fácil, que rala, e enfim, é um lugar muito legal, que dá possibilidade de sonho para muita gente. E isso é muito importante. Que, inclusive, a próxima notícia, que é onde a gente vai discorrer um pouquinho mais, é sobre o Ópera de Paris. E essa é uma notícia internacional que eu tenho certeza que vocês não ficaram sabendo, porque eu também não estava sabendo. E nisso de eu não saber, uma amiga mandou pra gente: olha, você viu? E a gente, não. Por quê? Não chega. Algumas coisas não chegam. Simplesmente essa não amiga chegam. só viu essa notícia porque ela segue um bailarino da companhia que escreveu um stories e aí ela printou o stories e enfim. Mas enfim, a notícia é: os bailarinos do Ópera de Paris, desde meados de 2023, ou seja, posso considerar ano retrasado, sim, estavam lutando por seus direitos em relação ao tempo para se maquiar, para se aquecer. o tempo de pagamento de trabalho, gente. Eles estavam lutando para receber enquanto eles estavam lá trabalhando no teatro, porque a partir do momento que você entra no teatro, você está funcionário da companhia. Estando funcionário da companhia, você está em período de trabalho. Então eles você estavam precisa... brigando só para receber essas horas que eles não estavam recebendo. E aí, como a conversa com a administração não levou em lugares que eles acharam que era um bom acordo, eles resolveram fazer uma greve. E não estrearam Paquita. Então, o que aconteceu foi o seguinte: já que eles não iam receber por essas horas, estando lá na preparação e tudo mais, eles resolveram não ir. Eles só chegariam no teatro na hora de começar o espetáculo. E a gente sabe que não tem como começar um espetáculo sem você estar lá antes. Ou seja, precisa do funcionário lá antes. Precisam dos bailarinos lá. Ou seja, eles precisam receber para isso. E nisso a plateia já estava sentadinha esperando. Essa não estreia foi anunciada 30 minutos antes. Então simplesmente as pessoas foram para suas casas. Sim, foi anunciado que não teria a estreia de Paquita. Isso não aconteceu só uma vez, né? 3 ou 4 dias depois, o Ópera de Paris tem uma obra do Alexander, chama Play. Eu tenho certeza que vocês já viram cortes dessa obra. Mas se não viu, tá aí uma oportunidade. Play, aqui no YouTube mesmo. E vai ver como é bonita. Eles simplesmente chegaram no horário de entrar em cena. Sim, e Ou não seja, tem como. É uma obra que exige toda uma produção. toda uma preparação, não só de aquecimento, mas de cabelos de construção e de maquiagens. personagem mesmo, Sim. né? Tem personagens que usam estruturas aqui na cabeça, que, enfim, demandam um tempo de preparação do elenco. E aconteceu a mesma coisa, eles simplesmente apareceram para entrar em cena e não teve espetáculo novamente. Então, são essas as grandes notícias. O que você acha sobre isso, principalmente sobre essa questão da greve? O que você acha sobre esse movimento dos bailarinos quanto classe operária mesmo, né? Se unirem em prol de melhorias, né? De salário, de custo e tudo mais. Se vocês têm alguma coisa para comentar sobre, deixa aqui nos comentários. Se querem palpitar sobre qualquer um desses temas, essas notícias que a gente trouxe aqui para vocês hoje, só para a gente começar o ano, pode deixar aqui embaixo também que a gente vai amar ler e talvez trazer num próximo vídeo
uma leitura dos comentários, uma discussão sobre o que as pessoas estão falando, porque vale todo ponto de vista, sim, desde que ele não seja preconceituoso, racista, homofóbico ou discurso de ódio, tá bom? Então, tudo que você quiser trazer de ideia, de possibilidade de melhoria, de ranço, traga, tá? Estamos aqui abertas, completamente escancaradas para o diálogo. Diálogo na dança. Se inscreve no canal, E envia para aquele coleguinha que precisa ver esse vídeo. compartilha esse vídeo e até mais!